Estamos em contato com o subcomandante do 6º Corpo de Bombeiros Militar, lá de Santa Cruz do Sul, Major Ricardo Coelho. E por que a gente fala com o representante dos bombeiros lá de Santa Cruz? Porque a guarnição de Santa Cruz é responsável também aqui pelas guarnições do Vale do Taquari, dentre elas Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, que normalmente não tem um quartel, mas que, devido a todas as circunstâncias, depois da enchente, passou a ter um quartel e que tem sido muito importante para atender às demandas. Volta e meia temos acidentes, temos incêndios, e aí, se não tiver um quartel na cidade de Arroio do Meio, especialmente nesse período sem a ponte da ERS 130, fica mais demorado ainda do que já é o normal para os bombeiros saírem de Lajeado, irem para Arroio do Meio ou virem de Encantado para Arroio do Meio, por exemplo. A comunidade está se organizando, já tem até a aprovação na Câmara de Vereadores de um terreno para a construção de um corpo de bombeiros, de um quartel definitivo para Arroio do Meio, mas a gente sabe que não é tão simples, envolve custo, envolve equipamentos e envolve equipe, manutenção de toda essa infraestrutura. Por isso a gente vai saber se está andando esse projeto, se tem chance, se é mais para não permanecer em Arroio do Meio, porque ontem, Major, a gente recebeu a confirmação do que a gente já percebia. Mais 4 meses de obra da ponte da 130 entre Lajeado e Arroio do Meio, do que estava previsto. 29 de março de 2025 é a previsão. O que a gente pode falar sobre esse quartel, a possibilidade de permanência pelo menos até a conclusão da ponte e até mesmo depois disso? Obrigado por atender a Rádio Dependente. Bom dia. Olá, bom dia, Ricardo Sander, também Rita de Cássia, bom dia. Ouvintes da Rádio Independente. O que temos aí para Arroio do Meio, né, a divulgar, e é de conhecimento público, aí, é que a gente tinha já anteriormente, né, um termo de cooperação, inclusive já havia sido publicado em Diário Oficial do Estado, em 23 de junho de 2023, ano passado, um termo de cooperação de uma SCAB mista. O que é uma SCAB? SCAB é o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro. E misto seria qualquer modalidade que não envolvesse o militar nessa guarnição de bombeiros. Pode ser servidores da prefeitura, mais servidores voluntários, enfim, mas acompanhados ali, fiscalizados, treinados pelo Corpo de Bombeiros Militar. Certo? Agora, em agosto deste ano, né, agosto de 2024, o Executivo Municipal encaminhou um ofício aqui ao 6º Batalhão de Bombeiros, né, responsável, como tu bem disseste, por essa área aí, solicitando, sim, um bombeiro comunitário. Esse bombeiro comunitário, sim, ele é uma mescla de bombeiros militares e mais bombeiros civis, né? Bombeiros civis que pode ser de diversas modalidades. A sugerida pelo Executivo de Arroio do Meio foi bombeiros feito através aí de um chamamento público de bombeiros de forma voluntária. Né? Então, o que a gente tem até o momento é uma lei, né, que a gente está acompanhando também, que já foi aprovada aí da doação de um terreno para o Corpo de Bombeiros Militar, e esse novo encaminhamento, então, desse processo aí administrativo para a conversão, né, desse bombeiro misto que existia antes para um bombeiro comunitário, né, para atender melhor a comunidade local aí de Arroio do Meio. A gente já tem, inclusive, uma guarnição desde o evento climático aí de maio, né, uma guarnição instalada aí provisoriamente, né, com à disposição de um caminhão, ABT e uma ambulância, né? O pessoal está tirando serviço normalmente, atendendo as ocorrências de Arroio do Meio. O que a gente ganha com isso? É uma celeridade, né? Uma atenção mais rápida aí para as ocorrências que houverem em Arroio do Meio. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, principalmente pela questão da ponte ali, que o único acesso que a gente tem de Lajeado, que é o pelotão que atendia aí Arroio do Meio, era a ponte, né, que acabou sucumbindo aí.
E aí a gente tem a instalação de pontes provisórias, né? Ponte de ferro, que não passa veículo pesado, e temos a ponte do Exército. Ali sim, temos condições de passar um ABT, mas aumentaria um pouco também nosso tempo-resposta, em aproximadamente 5 minutos. É o que se tem aí. E a nossa área territorial, cabe bem destacar aí, a sede do batalhão é aqui em Santa Cruz do Sul, né, mas a nossa área ela ficou gigante, né, se considerarmos aí da nova responsabilidade que vai desde os municípios ali de Pouso Novo, Marques de Souza, vai até São Lourenço do Sul, né, a área do 6º Batalhão de Bombeiros Militar. Claro que ela é subdividida em pelotões, em companhias ali, mas a área é realmente bastante grande, né, Ricardo? E o que você pode já falar em termos de prazo, se é que é possível falar, né, a respeito de prazos para que realmente comece a funcionar nesses novos moldes? O Ou atual nesse novo molde? processo, né, para a abertura do bombeiro comunitário, né, esse que seria todo o pelotão de bombeiros, o mínimo que a gente tem de efetivo, obrigatoriamente, né, amparado pela legislação, são 20 bombeiros, certo? O que, nesse caso, o molde que seria feito do bombeiro comunitário seriam 10 bombeiros militares e, no mínimo, 10 civis, né, que a prefeitura vai achar a maneira que ela entender mais adequada para ela, para alcançar esses 10 civis aí, para a gente ter uma guarnição bem formada em Arroio do Meio. Normalmente esse processo não é lento, ele é célere, né? A questão aí de talvez já está no comando geral esse processo, talvez 2 meses aí a questão de somente tramitar o processo e o que ocorreu já anteriormente nesse outro módulo, né? Que é a publicação em Diário Oficial do termo de cooperação, né? Do Estado com a Prefeitura de Arroio do Meio. A gente só vai enfrentar um problema bastante grave agora, ao final do ano, devido à convocação, né, dos militares aí para Operação Verão. A gente sabe que é incumbência do Estado também garantir a segurança dos banhistas aí nos balneários, aí, seja internos ou lá no litoral. Então, nesse caso, só em Lajeado, né, a gente vai disponibilizar 8 militares como guarda-vidas, né? Então, isso diminui drasticamente o efetivo. E assim, todos os pelotões, Estrela, que é o mais próximo aí também, perde em torno de 4 militares lá para a Operação Verão, no litoral, né? E isso vai diminuindo as guarnições. Então, até o momento, a gente está garantindo essa guarnição provisória só de militares em Arroio do Meio. Mas com a convocação prevista aí para 19 de dezembro, talvez a gente tenha que rever essa situação e passar a atender novamente, pelo menos até sair o termo de cooperação e termos mais militares disponíveis aí para Lajeado, suspender aí e manter a assistência aí de ocorrências por Lajeado, em Arroio do Meio, né? Isso seria um problema, né? Dias atrás tivemos um incêndio ali numa empresa e que foi importante, né, para que o estrago não fosse maior, daqui a pouco até uma outra consequência, né, os bombeiros chegaram mais rapidamente nesse prédio, assim como acidentes como a gente relata. Então, Major, pelo que eu entendi, não é possível afirmar que a corporação permanecerá de forma provisória em Arroio do Meio até a conclusão da 130, e muito, a ponte da 130 no caso, e muito por conta dessa Operação Verão, é isso? Positivo, Ricardo. A gente fica limitado a algumas situações. Uma é efetivo, né? Que a gente, como já falei, vai disponibilizar para a Operação Verão, né? Através desse chamamento aí, que vai ocorrer dia 19. E a outra coisa é a carga horária dos militares, né? Eles têm uma carga horária a cumprir e o que ultrapassar dessa carga horária, uma sobrecarga desse período, ela tem que ser convertida em hora extra, né? Em gratificação de serviço extraordinário, certo? E nessa parte também a gente está adstrito ao que é alcançado ao 6º Batalhão de Bombeiros Militar
em questão de gratificação de serviços extraordinários, né? E não tendo as duas situações, ou seja, efetivo e o efetivo que está ainda em quartel, não tendo condições de alcançar hora extra para eles, a gente fica adstrito a trabalhar dentro da carga horária dos militares. E aí, no atual cenário, eu posso garantir que a contar de 19 de dezembro, muito provavelmente a gente não consiga mais manter a guarnição de bombeiros provisória aí em Arroio do Meio. E vai até quando a Operação Verão? E depois tem chance de retornar? Sim, depois haverá novamente a chance de retornar, mas isso a partir de março, né? Com o encerramento da Operação Verão. Ficaria um grande período, então, sem essa possibilidade de uma maior agilidade, digamos assim, né, de atendimento. Sim, a gente, o Corpo de Bombeiros vai continuar atendendo, né, como era antes de estar essa guarnição aí, logicamente. O que pode acontecer é a gente ter um tempo-resposta um pouco maior, né, nesses casos aí. Só 5 minutos? Foi isso que o senhor falou agora há pouco? É só isso de tempo a mais que leva? Isso, aproximadamente com relação a antes, né? Antes a gente tinha a ponte definitiva, com esse rompimento e utilizando a ponte do Exército, seriam 5 minutos aproximadamente a mais, né? Devido à distância e à estrada. No total pode ser uns 15, então, mais ou menos. O total de deslocamento, aproximadamente isso, de 12 minutos, mais ou menos. Sendo que 12. o acesso ali para a Ponte de Ferro é bastante prejudicado, né? Os veículos vão muito devagar e volta e meia tem congestionamento também. Ou de vez em quando, dependendo da situação, pode deslocar de Encantado, hein, Major? Sim, claro, há essa possibilidade de Encantado. Inclusive, a gente está fazendo um esforço bastante grande assim, em manter todas as unidades de bombeiro militar funcionando, né? Ativado durante a Operação Verão. Então, isso é um compromisso que a gente assumiu aí de não fechar qualquer quartel aí por falta de efetivo. Então, a gente está fazendo uma ginástica no sentido de, eventualmente, onde sai menos efetivo, alguns militares deslocarem para os pelotões mais próximos ali para completarem as guarnições e dessa forma a gente garantir aí a atividade aí o serviço de bombeiro militar na região, né? E em relação a um quartel definitivo, independentemente de Operação Verão, da situação que a gente tem, você falou em 2 meses, de quem depende a autorização? Qual é o ponto de vista de vocês, né, como representantes dos bombeiros aqui da nossa região? É do governo do estado, é o governador, é secretário de segurança? Isso está sendo conversado também? Há uma estimativa de quando sai essa definição, se está mais para sim ou mais para não? Eu falo aí numa questão definitiva, já que tem inclusive a área já cedida aí para a instalação desse novo quartel? Eu posso te garantir, Ricardo, que é um consenso, né, no sentido de que há interesse tanto do governo do estado e da Secretaria de Segurança, quanto do Executivo Municipal. Então, eu percebo isso bastante aqui como subcomandante do batalhão. Inclusive, o processo administrativo dessa modalidade bombeiro comunitário agora surgiu da Secretaria de Segurança. Claro que por um intermédio aí da iniciativa do Executivo Municipal. Então, eu vejo assim, um interesse bastante grande do Executivo Municipal e também da segurança pública nesse sentido, de agilizar esse processo, né, que nesse momento vai estar adentrando na Secretaria de Segurança para aprovação e publicação em Diário Oficial. Na sequência, o que a gente tem? É a questão do terreno, que já está aprovado a lei de doação do terreno para o Corpo de Bombeiros, e a questão da construção do imóvel, né, que inclusive já está com o projeto arquitetônico pronto e o orçamento, pelo que eu acompanhei, está tudo ok, né? Ficaria só a questão de levantar esse empreendimento aí para disponibilizar a estrutura física, né, para a guarnição local aí. Bom, então, muito bem encaminhado. Ao que tudo indica, se há um consenso, se todas as partes querem,
eu poderia dizer, nesse momento, que é uma tendência de termos esse quartel definitivo. Resta saber quando, e não sei qual é o orçamento que está estimado aí, pelo que o senhor fala, já tem orçamento e tudo, qual é o custo. Até porque a gente sabe que empresas estão colocando-se à disposição para doar materiais, né, para essa unidade, porque é importante, né, não só para Arroio do Meio, mas municípios próximos também. Sim, sim. Tem empresas bastante fortes em Arroio do Meio, né, e são bastante colaborativas nesse sentido, né, que é também interesse das empresas, assim como da comunidade, que tem um corpo de bombeiros no local, na cidade, né, e teve já doações aí pelo processo do PSEG, né, que é um incentivo das empresas assim para a aquisição, a destinação de parte do ICMS exclusivamente para aquisições de materiais para a segurança pública, que no caso nosso foi para o Corpo de Bombeiros. Então a gente já tem um caminhão disponível nesse sentido para Arroio do Meio e terá também uma ambulância que vai assistir a comunidade de Arroio do Meio. Então, essa questão aí eu vejo assim, é só a questão da publicação em diário oficial, né? E a questão da tramitação da obra, né? Que daí já foge também do nosso controle, isso a todo o processo, né? Licitatório, enfim, a construção em si. Mas eu acredito que esteja estimado aí em aproximadamente R$ 1 milhão, né? É a construção dessa obra, pelo que eu vi em alguns orçamentos ali, né? E previsão de início de obra, término de obra? Não, aí é a questão aí da prefeitura municipal aí que está vendo esse processo aí, né? Mas seria possível talvez um início no primeiro semestre de 2025. Sim, com certeza. Acredito que a prefeitura ela vai ficar aguardando também, né, sair o termo de cooperação para o bombeiro comunitário, né? É uma espécie de uma condição sine qua non ali, né? Saindo o termo, beleza, vai passar a construir. Se adiantar também, vai ficar pendente aí de dar tudo certo no termo de cooperação. Mas como eu falei para vocês, a percepção que eu tenho aqui é que todos os envolvidos têm interesse que saia esse bombeiro comunitário aí na cidade, né, no município de Arroio do Meio. Então, acredito que a celeridade, o trâmite vai ser bem mais rápido, né? Olha, que boa notícia que você está passando, Major Ricardo Coelho, subcomandante do 6º Corpo de Bombeiros Militar, que tem a sua sede em Santa Cruz do Sul. Deixa eu aproveitar e perguntar como é que está a situação em relação ao comando dos bombeiros aqui da nossa região, mais o Vale do Taquari, porque o Thales Stobe, ele deixou a função recentemente para ser o coordenador adjunto da Defesa Civil, que é um órgão muito importante também, tinha apenas o Coronel Marmit, né, na função de coordenador da Defesa Civil, mas com isso ficou vago o cargo no Corpo de Bombeiros. E, pelo que a gente tem de informações, por enquanto é o capitão Juvenal Alves Schneider, que está à frente, ele que também é aí de Santa Cruz. Tem uma previsão de nomeação de alguém para ficar responsável aqui pelo comando dos bombeiros aqui da nossa região? Sim, a gente, na parte do Corpo de Bombeiros, está previsto uma reestruturação no sentido de que vai afetar o que é o Vale do Taquari, ali tem uma previsão de termos um batalhão, tal qual a gente tem aqui em Santa Cruz, termos um batalhão aí com sede em Lajeado, né? E com isso, certamente, vai envolver efetivo, né? Desde comandante da unidade, né? Até comandante de companhia, né? E aumento do efetivo local. Então, essa previsão toda, né, está sendo feito um estudo para início do primeiro semestre de 2025. Então, a partir do ano que vem, provavelmente, a gente vai ter algo de novidade nesse sentido, de termos aí em Lajeado uma sede de batalhão de bombeiros militares. Né? O que muda na prática em relação ao que a gente tem hoje e o que tem aí em Santa Cruz, só para a gente entender um pouco melhor, Major? O que nós temos de efetivo? Não, da estrutura, de tudo que a nossa estrutura hoje com o que vai passar a ser com essa mudança, né? Sendo igual a Santa Cruz. Qual é a diferença que tem hoje em Santa Cruz e a estrutura, em termos de efetivo também, enfim? Sim.
A questão de estrutura vai aumentar, logicamente, em sendo uma sede de batalhão, né? Entendo, primeiro, mais efetivo, né? Células, né? Efetivo especializado em determinado tipo de ocorrências, né? Material, né? Equipamentos, materiais destinados especificamente para o batalhão, porque atualmente a gente destina alguns materiais por batalhão. O Corpo de Bombeiros destina, exemplo, uma alta escada mecânica, uma, por exemplo, para cada batalhão, seria o caso. Um caminhão MUC, um para cada batalhão. Então, nesse sentido, né, em sendo uma sede de batalhão em Lajeado, a gente teria com certeza aí mais equipamentos, né, mais efetivo, enfim, um atendimento melhorado aí no Vale do Taquari, né? E aí, considerando todos os eventos aí que vem ocorrendo, é pertinente, né? Esse estudo aí de se avaliar em ter um batalhão aí em Lajeado. Então, esse nome provavelmente virá junto com o anúncio oficial, digamos assim, desse novo local, então. Isso, certamente, certamente. A gente ainda continua aí em buscas pontuais a alguns desaparecidos do último evento, né? E tivemos, só nesse evento, só no Vale do Taquari, aproximadamente 81 pessoas, né, desaparecidas, e destas ainda a gente continua aí nas buscas aí de 16, mas as buscas continuam, né? Embora de forma pontual aí, talvez não se perceba como se percebia a movimentação das tropas ali no mês de maio, mas as buscas pontuais ainda continuam, né? Tá certo. Major Ricardo Coelho, ele que é o subcomandante do 6º Corpo de Bombeiros Militar com sede em Santa Cruz do Sul. Muito obrigado pelas informações que, por um lado, preocupam, né? Ficar sem o Corpo de Bombeiros ali até março por conta da Operação Verão, mas a longo prazo ter um quartel aqui, seja esse misto, né? Com militares, também com a sociedade civil participando e ajudando também, é uma informação que é bastante positiva, bem como esse novo quartel, essa nova unidade mais estruturada aqui em Lajeado, com mais pessoas também trabalhando para os bombeiros. Muito obrigado pela sua participação, um bom final de semana.